Oi, minha gente, como é que vocês estão? Seguinte, antes de mais nada, eu preciso lembrar de falar pra vocês que eu sempre esqueço. A cada 15 dias ou toda semana, aí você vai precisar ver que semana que você tá, eu tô fazendo aulas ao vivo pra poder ajudar vocês a se desenvolverem, porque às vezes eu preciso de um pouco mais de espaço, gosto de ter interação, então dá uma olhadinha lá na bio do meu Instagram ou na bio do meu TikTok e se inscreve, que aí você vai ver lá qual é o dia da próxima live, da próxima aula, e você entra no grupo do WhatsApp, que lá eu entrego os materiais de cada aula, tá? Dado este recado, que eu preciso lembrar de falar todos os vídeos, sempre esqueço. É o seguinte, hoje eu tava preparando, eu lembrei porque eu tava pegando as respostas das caixinhas, perguntando pro pessoal o que eles gostariam de aprender nessa próxima aula. Aí uma pessoa falou assim, como prospectar, entender o real problema do cliente mais rápido, conseguir montar com clareza, mostrar com clareza o que eu faço para trazer as pessoas certas e dispostas a pagar. E parar de pensar que só não dá certo para mim, sempre esperando não funcionar. Muitas informações, não é mesmo? Me fala aqui nos comentários se você se identifica com essa pessoa. Coloca assim, eu me identifico ou não me identifico, só para eu ter uma noção se você está passando pela mesma situação. Eu decidi trazer essa dúvida para cá, para um dos vídeos do YouTube, porque, como sempre, aqui é um espaço onde eu consigo separar as ideias, né? Tem muita ideia misturada aqui nessa frase. Ó, como prospectar é uma coisa. Como entender o real problema do cliente mais rápido é outra coisa. Conseguir mostrar com clareza o que eu faço. E quando você mostra com clareza o que você faz, não é nesse momento que você está trazendo as pessoas certas e dispostas a pagar. E depois parar de pensar que só não dá certo pra mim. Gente, por que eu fico fazendo essas coisas? Eu pego o que as pessoas falam e eu separo em várias ideias. Porque eu preciso que você consiga tomar decisões. Para você tomar decisão, o processo de tomada de decisão ele é um processo de redução de incertezas. Decidir não significa ter a resposta certa. Decidir significa eu reduzir ao máximo possível as incertezas que eu tinha para que agora eu tome a melhor decisão possível dentro do cenário que eu tenho. Para que você seja capaz de reduzir as incertezas, as vozes da sua cabeça que ficam ali parecendo um redemoinho, você precisa entender o que é que você quer. Porque, para quem não tem um destino, qualquer caminho serve. E aí, quando a pessoa me manda uma mensagem como essa, que tem tanta informação, eu tenho certeza que essa pessoa tá muito perdida porque ela tá misturando vários conceitos em uma única frase, sabe? São coisas diferentes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer aqui o que eu acredito que vai ser a melhor coisa baseado nesse pouquinho de espaço. Gente, é assim, eu fiz um resumo aqui, porque apesar de eu ser pessoa do digital, eu gosto dos papeizinhos. Então, é por isso que vocês ficam ouvindo o barulho de papel, tá? Então, vamos lá. Como prospectar? Deixa eu mostrar pra vocês aqui o que significa cada coisa. Como prospectar? Prospectar significa eliminar, tirar as pessoas que não têm qualificação para serem seus clientes. Entender o real problema do cliente mais rápido, isso é no processo de vendas, seria numa reunião de vendas que se faz isso. Então, a prospecção, você tem 5 critérios para poder usar, para poder eliminar um determinado prospecto de ser o seu cliente. Depois que essa pessoa, então você está fazendo prospecção ativa, você não está esperando o cliente cair do céu e chegar por indicação. Você está fazendo a prospecção ativa. Depois que você faz isso, é o momento onde você vai para uma reunião de investigação. Ou, se essa pessoa te procurou, ela é uma indicação, aí você vai fazer a primeira reunião dela para poder entender quais são os principais desafios que ela está passando hoje. Então, é numa reunião de vendas que acontece esse processo de entender o real problema do cliente. Conseguir mostrar com clareza o que eu faço, conseguir mostrar com clareza o que você faz, já é numa segunda reunião, é na reunião de apresentação, e as técnicas que você vai usar lá são técnicas de negociação. Na primeira, você usa as técnicas de prospecção para poder captar a maior parte de pessoas possível. Depois, então você tem que eliminar essas pessoas. Depois, você usa as técnicas de vendas para poder fazer a primeira reunião de investigação, de coleta de informações. Depois, na segunda reunião, você faz a apresentação da sua proposta, onde você vai usar as técnicas de negociação e não as técnicas de vendas. Aí ela fala, e conseguir mostrar com clareza o que eu faço para trazer as pessoas certas e dispostas a pagar.
se você mostra com clareza o que você faz na reunião de negociação, não faz sentido você qualificar as pessoas aqui. Porque se chegou uma pessoa desqualificada até o final do seu funil de negociação, você está gastando muita energia com quem não vale a pena. Então você está aceitando falar com qualquer pessoa, como se qualquer pessoa fosse ter fit para fazer você prospectar, para ser seu cliente. E não é. O principal... e parar de pensar que isso não vai dar certo para mim, sempre esperando não funcionar. Assim, do jeito que ela tá fazendo aqui, provavelmente não vai dar certo mesmo. Então, fica tranquila, não é só o seu pensamento, vai dar errado mesmo, do jeito que você tá fazendo aqui, tá muito bagunçado. Vamos entender então o que é que tem que fazer para poder dar certo. A primeira coisa, são duas ideias que eu quero passar aqui para vocês, que se identificam com essa mesma situação. De verdade, se você se identifica, só coloca aqui embaixo pra mim, pra poder eu ter clareza, assim, sim, me identifiquei na parte tal, já aconteceu comigo. Quanto mais vocês trazem isso, mais eu consigo visualizar, assim, o que vocês estão vivendo. A primeira coisa, sobre prospecção. Ela falou aqui especificamente sobre as pessoas que não estão dispostas a pagar, né? Quando você vai fazer a sua prospecção, eu vou te sugerir uma estratégia, que ela é uma estratégia de você fazer um mapeamento antes de você ir lá começar a prospectar. Como que normalmente as pessoas fazem? Elas esperam os clientes chegarem até elas. Tem lá uma conta no Instagram que alimenta mais ou menos, ou então faz parte de algum grupo, etc. E aí essas pessoas vêm por indicação. Se você depende dessa indicação, você sempre vai ficar refém das pessoas. Porque como vem poucas pessoas por indicação, não é a maioria, é claro que em algum momento isso vai ser insuficiente. Existem 3 tipos principais de leads que você pode captar. Eu tô abrindo aqui meu computador. Espero que ele não tenha acabado a bateria. Não acabou. Existem 3 grandes classificações de clientes. E essas grandes classificações, elas servem para poder você conseguir se orientar no momento que você vai organizar o seu negócio. Normalmente, a que está mais em alta hoje são estratégias que estão relacionadas ao marketing digital. O marketing digital já é uma verdade, já faz bastante tempo, mas por algum motivo as pessoas descobriram que o marketing digital existe agora, sendo que a internet já existe há muito mais tempo que isso, né? Marketing digital já é feito há muito mais tempo. Mas enfim, eu tô pegando aqui pra vocês os slides do passaporte. Assim, eu não vou conseguir mostrar tudo pra vocês, tá, gente? Esse aqui é o material da aula mesmo do passaporte. Se vocês quiserem se inscrever, aí vocês vão lá no Instagram que vocês vão ver. Normalmente eu passo alguns materiais como esse também lá nas aulas. Então vai dar pra enxergar, será? Tá, olha só. Tá vendo aqui que tem esse gráfico com 3 coisas, 3 lados? Aqui são os tipos de prospectos que são sementes, os tipos de prospectos que são de rede, e esse daqui são os tipos de prospecto que a gente chama de arpão. O que isso significa? Cada um desses tipos de prospecto tem uma característica específica. Então, se você estiver anotando, anota aí. Os prospectos sementes são pessoas que vêm por indicação. Por que se chama semente? Porque essa pessoa ela vem quando o seu cliente está satisfeito. Então, para você ter mais indicações, você precisa ter clientes satisfeitos e que queiram indicar o seu serviço. E porque elas já estão mais prontas para germinar, diferentes das outras estratégias. Então, aqui é onde normalmente as pessoas intuitivamente se apoiam para poder fazer algum tipo de prospecção. A que está em alta hoje, tá todo mundo falando, ai meu Deus, você precisa estar no digital, é esse tipo de prospecção de rede, que é esse lado de cá. Sei que não dá para ver muito bem, mas aqui tem um resuminho, eu acho que em algum momento vai focar, vocês conseguem ver. Aí aqui, ó, de rede. A origem é do marketing, o que tá escrito aqui? Qualidade é baixa e a quantidade é alta. Porque o que acontece? O marketing é exatamente como você jogar uma rede para pescar. Você joga a rede e vai vir peixe, vai vir tartaruga, vai vir Mas se você jogar num cardume, provavelmente vai vir a maior parte daqueles peixes que você quer mesmo. Só que você precisa ter consciência de que esse tipo de prospecção vai trazer um tipo de lead menos qualificado. Mas enfim, eu não quero me aprofundar aqui sobre os tipos, porque esse não é o foco. E por fim, a última estratégia é essa daqui, que é a estratégia de arpão. Não, arpão tá aqui embaixo. Aqui, ó. São os clientes, a origem, em questão de quantidade, é uma prospecção individual, você faz no 1 a 1. A quantidade é média
e a qualidade também é média. Qual que é a diferença desses 3 tipos de prospecção? Vai ser a sua energia precisa estar nos 3. Você não pode prospectar só em um canto, porque senão você vai sempre ter falta. Vai sempre faltar. Você tem que ter muito mais gente entrando no seu funil do que gente saindo dele. Então você tem que prospectar mais do que você precisa, porque é dessa forma que você seleciona os seus clientes. Essa pessoa mandou mensagem falando assim, que queria trazer os clientes certos. Você não vai trazer só os clientes certos. Eu não sei porque as pessoas ficam com essa ideia. Gente, a cada 100 pessoas que você prospectar ativamente, 10 pessoas vão ter qualificação para poder ser seu cliente. E tá tudo bem, é assim mesmo. Não é a cada 100 que você prospecta, você vai fechar com 80, não. Vendas sempre é exceção. Então, o que eu posso te dizer para você ter um olhar mais treinado, então assim, se a cada 100 você não tá conseguindo falar com 10, seguindo para uma reunião de vendas com 10, aí realmente é preocupante. Então, o que você tem que fazer? Criar uma qualificação. O que você vai fazer? Você vai pegar um pedaço de papel na sua aí, eu vou pegar aqui meu caderninho para mostrar para vocês que hoje eu estou com tudo aqui. Você vai pegar um caderno seu de estudos, ou você vai pegar uma folha. Essas coisas é legal que elas estejam juntos, sabe? Para poder você ter, todas as vezes que você precisar mexer nos seus documentos, eles estão todos no mesmo lugar. Meu caderno tá acabando. Que tristeza, gente. Ai, ai. Tá bom, né? Então, bora lá. Tem uma. Aqui, ó. O que você vai fazer? Você vai escrever aqui. Prospecto ideal. Prospecto, lead ideal, captação ideal. Esses nomes todos querem dizer a mesma coisa, tá? Você vai escrever aqui. E aí, um dos critérios que você vai utilizar, eu vou aprofundar esse um critério, mas esse aqui é um de 5, tá? Um dos critérios que você vai utilizar é orçamento. Daí você vai fazer uma tabelinha e vai escrever aqui, orçamento. Acho que não tá escrito orçamento aqui. E aí, o que você vai colocar aqui? Você vai dividir essa sua tabelinha em algumas linhas. Nessa primeira linha, você vai colocar o tipo de pessoa que tem dinheiro. Qual é o tipo de prospecto que costuma ter orçamento para poder fechar com você? Por exemplo, eu faço, vamos supor aqui em questão de treinamento de times comerciais. Estava gravando um outro vídeo agora há pouco sobre times comerciais. Quem é o tipo de pessoa que me contrata para poder fazer treinamento de times comerciais? Normalmente é uma empresa, em média, é uma empresa que tem de 5 a 10 vendedores e essa empresa em algum momento já teve um bom faturamento ou está com faturamento estagnado. E aí ela sente a necessidade de trazer um agente externo para poder treinar essas pessoas. É muito raro, muito difícil a equipe comercial já estar bem e eu ser contratada. Normalmente a pessoa vai ver isso como irrelevante. E aí ela vai preferir, o empresário vai preferir alocar a verba, por exemplo, para melhorar alguma coisa no administrativo, para melhorar alguma coisa na contabilidade. Não, contabilidade não, porque a contabilidade é terceirizada. Mas no financeiro, em outros departamentos, no operacional. Então, aqui eu colocaria que quem tem orçamento são as pessoas, são empresários que têm de 5 a 10 pessoas no time comercial normalmente e que ou estão tendo dificuldade para poder aumentar o faturamento ou estão com o faturamento estagnado. Beleza. Qual é outra coisa que eu vou colocar aqui? Gente, você tem que colocar o máximo de detalhes possível. Quanto mais detalhe, melhor para você. Fica mais fácil de prospectar. Por exemplo, eu poderia dizer que empresas que dependem de um comercial que faz venda consultiva também me procura mais. Por exemplo, quem tem um comercial estilo loja de calçado, tipo estilo Centauro ou estilo Chili Beans, o nome da marca é muito grande e normalmente o estilo de venda, normalmente esses empresários investem em outro tipo de treinamento, que são treinamentos motivacionais. Eu não sei porquê, mas é uma característica. Vendedor de sapato, vendedor de coisas, de ticket médio mais barato, assim, R$100 ou menos de R$100, bijuteria. Eles sempre contratam palestrantes motivacionais, mas é muito difícil contratar assim, um treinamento de vendas mesmo. Pelo menos no meu caso, tá? Aqui tô falando dos meus, do que dá certo e do que dá errado pra mim.
Então eu vou colocar isso aqui também, são os tipos de pessoa que faz venda consultiva, por exemplo, e-commerce, depende do e-commerce. Empresas que fazem vendas B2B, empresas que fazem vendas B2I, que é para a indústria, empresas que fazem vendas B2C, só que com ticket médio alto, como carros ou casas, são tipos de empresa que têm orçamento para poder me contratar. Quais são os tipos de empresa que não tem orçamento? Vocês vão escrever, tá? Não tem orçamento para me contratar, que é um X de não, que é um dinheirinho, tá? Aí você vai colocar aqui. O que é que você vai escrever? Você vai escrever só as coisas óbvias? Não. Por exemplo, quem não tem dinheiro não me contrata. Sim, filho, isso é óbvio. Mas por que você vai usar essa tabela? Porque no momento que você for fazer prospecção ativa, você saber onde buscar essas pessoas. Então, por exemplo, se eu te digo que os meus leads normalmente são B2B, fazem venda consultiva, e tem esse desafio específico com comercial, onde que você pode procurar essas pessoas? Qual a maior probabilidade de você encontrar essas pessoas, por exemplo, no TikTok ou no LinkedIn? É mais fácil fazer uma visita em algum prédio comercial? Qual é o lugar que você mais acredita que essas pessoas estarão? Provavelmente você vai perceber que nesses lugares mais corporativos é onde estarão meus potenciais clientes. Então isso daqui vai te ajudar a tomar decisão. Lembra que tomar decisão é redução de incerteza? Pois é, então você não vai fazer isso aqui com informações que não te ajudam em nada. O ideal é que você coloque essa tabela aí na sua frente e você vai alimentando ao longo do tempo. Demora uma semana para alimentar, para você ficar refletindo em detalhes que às vezes você não tinha percebido. Beleza, quem tem orçamento, quem não tem orçamento. E aqui você vai colocar uma linha de falso positivo, que é tipo, parece que sim, mas só que não é sim, é um não. Faz de conta que tá escrito falso positivo. Gente, vai usando a imaginação, tá? O falso positivo. Quem são as pessoas que normalmente parecem ter orçamento, mas dificilmente têm orçamento? Não vale a pena colocar energia de prospecção ativa nessas pessoas. No meu caso, por exemplo, são profissionais autônomos. Para treinamento de time, assim, de vendas, é muito, muito difícil eu conseguir fechar com um profissional autônomo. Muitos profissionais autônomos me procuram principalmente porque eu tenho bastante conteúdo na internet sobre vendas, só que os profissionais autônomos, eles são meu público da formação. Porque lá na formação é onde eu tenho uma estrutura que é para profissional autônomo. Ela é toda voltada para o profissional autônomo ou quem quer crescer dentro da carreira CLT. Então lá ele vai encontrar melhor e o ticket também é mais dentro da realidade de um profissional autônomo. Agora, só que as pessoas têm vontade de falar comigo, têm vontade de fechar. Dizem que tem interesse, dizem que tem orçamento, mas na hora que chega no vamos ver, a maior parte é perda de tempo. Então esse é um falso positivo. A pessoa acredita que ela tem orçamento, mas na verdade ela não tem orçamento, tá? Isso aqui é para você não gastar seu tempo à toa. E aqui nessa parte de baixo, você vai colocar... Normalmente eu coloco essa informação em um outro lugar, mas eu vou colocar essa informação aqui para você já aproveitar esse vídeo. Que são os influenciadores de quem tem dinheiro. Então, por exemplo, às vezes a pessoa não tem orçamento, só que ela tem uma grande influência sobre quem tem o orçamento. Por exemplo, quem é a pessoa, estou dando o meu exemplo aqui da questão de time de vendas de coisa comercial, quem é a pessoa que pode influenciar o dono da empresa a me contratar? O diretor ou gestor do time comercial, porque é ele que está vivendo as dores, é ele que tem o problema. Porque ele tem o problema, porque ele vive as dores, ele tem maior capacidade de perceber que está tendo um problema ali, grave o suficiente para justificar uma solução. Então vamos supor que eu entre lá no LinkedIn para poder fazer a prospecção dessas pessoas. Eu vou lá no LinkedIn e seleciono um gerente do varejo não, gerente, por exemplo, de loja que presta serviço para e-commerce, uma loja de nananã. Então eu preciso ver essas informações, porque isso aqui, o influenciador, ele é uma pessoa muito relevante. E assim, por mais que normalmente as pessoas gostam de vender para quem é o dono da conta, para quem decide e tudo mais, isso eu já até ouvi em treinamento comercial, fazendo treinamento, eu já ouvi isso de treinadores, falando assim, você tem que procurar se é essa pessoa mesmo que decide.
Não necessariamente, tá? Existe uma estratégia que é totalmente possível você fazer para poder... as pessoas que são só influenciadores, eles não têm orçamento, mas eles influenciam quem tem autoridade para poder vender. Você tem que treinar as pessoas para vender, ter uma estratégia específica. Se vocês acharem relevante, vocês me colocam aqui, porque às vezes eu não quero misturar um monte de assunto junto para não bagunçar a cabeça de vocês. São esses 4 principais. Perdão, não tem uma linha a mais, pois é, porque eu calculei errado o tamanho aqui das linhas. Mas são esses 4. Pensa nesses 4, faz esse exercício para você mesmo, para o seu caso, e veja se faz sentido para você. Depois que você fizer isso daqui, você vai começar a procurar as pessoas onde elas estão. E aí você vai colocar, onde será que pessoas que têm esse perfil estão? Onde elas podem não estar? Qual é o tipo de abordagem que eu posso fazer com essa pessoa? De que forma que eu posso chegar para ela para dizer, olha, eu sei que você tem essa característica, pode ser que se você passa pelo problema XY, pode ser que você queira melhorar ou queira se desenvolver. Testa 5 scripts diferentes, separa aí, começa a filtrar pelo menos umas 20 pessoas e separa 4 scripts diferentes. Você vai começar a fazer um tipo de abordagem para 5 pessoas, outro tipo para mais 5, outro tipo para mais 5, outro tipo para mais 5. Você vai ver qual que você vai ter o maior retorno. Claro que você tem que fazer isolar a variável, né? Porque vamos supor que você faça um roteiro, um script para o Instagram, e aí outro script para o LinkedIn, outro script para o TikTok. Você pode ter variáveis, a variável que está alterando pode ser a plataforma e não o script. Então escolhe só uma variável para você alterar, que aí você vai ter certeza absoluta de onde está vindo. Metrifique essas coisas, saibam como é que são as pessoas que estão avançando, mas principalmente faça prospecção ativa. Se você não faz prospecção ativa, você sempre vai ficar refém de só 1/3, lembra? 1/3 daqueles tipos de leads. Aí é claro, aí você não tem como escolher, aí a autoestima vai lá embaixo, aí você fica achando que tudo dá errado, mas não é, porque você está sendo refém do seu negócio, você está deixando que outras pessoas decidam se você vai faturar esse mês ou não, aí fica complicado. Você tem que tomar as rédeas do seu próprio destino, é você que escolhe, é você que vai fazer a prospecção, é você que escolhe o tipo de cliente que você quer ter. Lembra, sempre prospecte mais do que a quantidade de pessoas que você consegue atender. Assim é a forma como você vai ter controle da situação e não o outro, tá bom? Eu espero que essa dica tenha feito sentido para vocês. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.